Ô, Isabela, pô, geralmente a gente começa bem do início da tua vida mesmo. Onde é que tu nasceu? Pelotas. Natural daqui. Em qual bairro? Nasci em Pelotas e morava no Porto. Toda a vida morei no Porto. E é filho único ou não? Não. Assim como o Vitor Ramil, eu também tenho irmãos. Tenho 2 irmãos. Cantam também, não? Não? Os meus não têm esse talento. Os meus são professores. Eu acho que lá em casa foi para outro lado, toda a família. Mas vou te dizer que a família Ramil foi aluna do meu pai, inclusive. Falando em docência, falando essa história, porque eles estudaram no Pelotense. E foram alunos do meu pai. Meu pai, na época, era professor de Química do Pelotense. Aliás, ele deu aula para grande parte da cidade, seja no Pelotense, seja na Católica. Então, muita gente o conhece ou o conhecia por ter sido aluno dele. Como chama ele? Ambrósio Andrade. Ambrósio Andrade, pode crer. E até agradeço muito a vocês pela atenção, pela compreensão e as pessoas que esperavam para assistir, que tinham mandado mensagem que iam acompanhar o programa no dia 9 de novembro do ano passado. Infelizmente, o pai acabou sendo hospitalizado e veio a falecer naquele período. Então, por isso que eu não pude comparecer. Eu fiquei super chateada de não estar aqui com vocês. Chateado com o que mas que bom que deu certo que a gente está aqui hoje. E outra coisa boa, eu não conhecia o teu pai, mas eu pude ver a quantidade de homenagem que ele recebeu nas redes sociais. Foi muito legal. Impressionante. Eu não conhecia e pipocou um monte, assim, sabe? E deu pra ver que realmente ele era muito querido, então parabéns. Obrigada. Então vocês são 3 filhos? 3 filhos. O mais velho hoje está com 48, faz 49. O do meio é falecido, teve câncer, ele faleceu no ano 2000. Ele teria hoje 45. 46 já teria feito e eu tô com 39. Já largo a idade, assim, não tenho vergonha, não tenho... Pô, mas não tem por que ter vergonha, né? Não, foi também o outro que eu perguntei com quantos anos tu tem. Ela não quem disse, foi? né? Não me lembro quem foi. Foi uma moça que teve aqui. Eu pergunto cada coisa. Posso dar até um spoiler, que a Andréia também tem 39. A Andréia também tem. Estaremos juntas esse ano. Imagina a festa, hein? Ela tá nos assistindo, inclusive. Beijão, Andréia. Ela me beijo, Andréia. Me disse que ia pegar um vinho, uma taça de vinho pra ficar assistindo o programa. E eu disse, parceria. E a tua mãe fazia o que, Andréia? Isabela. A minha mãe era servidora da Universidade Católica de Pelotas também. Ela era técnica na Católica e foi professora há muitos anos também. Professora do Estado, aposentada. Pode ver. Então a tua família é de professores. De professores. Família de professores. Talvez por isso que a gente teve interesse, né? Eu e meu irmão mais velho, porque vi o pai e a mãe naquela rotina e para mim era super atrativo ver o pai cercado de jovens, assim, sempre cheio de vida. Para mim eu dizia assim, pá, isso é legal, porque eu vou estar velha, mas com um espírito jovem, isso é uma coisa legal da carreira novas. De professor, né? Isso era um atrativo pra mim. Eu tenho um amigo que é médico, um baita amigo, e uma época ele estava pensando se pegava como professor lá na Católica ou não, e uma das coisas que ele dizia é bom porque eu vou conviver com jovens, mas ele acabou não pegando. E eu pensei sobre isso, é uma coisa boa, que a gente vai ficando mais velho, assim, a gente que já passou dos 40, todo mundo da tua faixa etária também vai ficando, né? E aí tu perde contato com o jovem e tu pode ficar meio assim, daqueles velhos que nem eu, sabe? Que não sabe mexer nas redes sociais e tal. É uma boa coisa. Eu também tô ficando velho, mas por isso que eu vou no carnaval, pra me atualizar mesmo. Por isso que tu não tava aqui semana passada, então. Exatamente. Segunda-feira, faz sentido. Tava fazendo um tour ali em São Lourenço. O Pedrinho tá apresentando todos desde que começou, e aí ele me disse, pô, carnaval, posso... Não, tá bem, não vem. Eu vou convidar a André. Mas vou te dizer que tu fosse super bem substituído aqui. André. Olha, eu já disse pra ele, não dá pra faltar muito seguido, porque tava eu já faltei mais. Eu já faltei e às vezes os nossos convidados são melhores que nós, a gente fica... E a galera quer participar, né? Eu tava dizendo, quando algum faltar aí, me chama. Naquele dia que a Andréia veio, 2 ou 3 ligaram pro Pedrinho pra pedir pra vir. Mas a gente escolhe bem. E onde é que tu estudou, Isabela? Estudei no Bosque Encantado. Não sei se tu eu também. Não. Tu também foi do Bosque? Eu também. Bosque Encantado, isso no prézinho, né? O jardim, o pré eu fiz no Bosque, na época, e depois na primeira série, o Bosque não tinha. Não tinha. Então fui pro São José. Quem que tu lembra do Bosque Encantado? A tia Alice, claro. Tia Alice, a tia Cecília. A tia Maria. A tia Maria. E aí tinha umas monitoras. Tinha uma monitora que eu era apaixonada, mas eu não lembro o nome dela, assim, que trabalhava junto com a gente ali. Eu acho que era Cláudia. Não lembro. Acho que era dessas Cláudia. 3, eu lembro. Mas eu lembro, eu fui aluna da tia Maria, depois da tia Cecília e a tia Alice. Muitas vezes a mãe tinha reunião na Católica, alguma coisa assim, porque ela era chefe de um setor. E acabava que ela não conseguia me pegar no horário. E aí eu ia pra casa da tia Alice, aí a tia Alice me dava janta, tudo. A tia Alice era do famoso diocesano, né? Sim. Ela que era, eu não sei o que cara diretora, eu acho que ela era do diocesano, do colégio diocesano. Mas também diocesano. uma galera passou por ela, né? Só os tinhosos passaram pelo diocesano. Mas o Bosque Encantado era muito legal. Pedro e o Raul estudaram lá.
E assim, eu vou te dizer, depois eu tive... Eu tenho uma baita lembrança do Bosque. Eu também. Por aquela função, a gente estudava, a gente aprendia de fato, porque o estudo era num tempo concentrado. E a gente tinha um monte de recreio. Não sei se tu lembra, porque ia pro pátio. claro. E era um baita recreio. E era um e aquilo era bosque, tribom, porque aí era. tu queria estudar no início da tarde para poder brincar no resto da tarde. Eu não lembro se eu queria estudar, mas assim, eu vou te dizer. Aí depois eu namorei uma menina que era da família da tia Alice. E aí depois eu voltei a frequentar lá a casa da tia Alice já sem o Bosque Encantado. Então eu revivi todas aquelas emoções. O pai também me esquecia no colégio direto, eu também ficava lá. Eu me lembro que quando eu não levava lanche, pegava um chips, alguma coisa, eles sempre davam alguma coisa. Os presentes da tia Alice sempre eram muito marcantes. Presentes de Natal, né? Todo mundo ganhava. E aí depois eu me lembro que quando ela faleceu, eu escrevi um texto justamente falando que eu conheci um Bosque Encantado. E lá era um lugar mágico, né? As lembranças que eu tenho de lá, pô, são as melhores impossíveis, assim. Então, pô, que legal que tu estudou lá. Eu tenho amizades de lá. Colegas meus que eram do Bosque, depois a gente foi colega no São José e seguiu. Eu também tenho, uma eu também trajetória. tenho. Que legal. Mas tu não chegou a estudar lá, tá? Não, acho que não existia na minha época, cara, porque eu sou bem mais velho que vocês. Eu estudei no Assis Brasil, no pré, eu estudei no Curumim, que era ali onde é o antigo IASG, na frente do... E dali eu fui pro Assis Brasil, e depois eu fui pro São José. Então, daí eu fiz do São José a primeira série até a oitava. Primeiro ano eu fiz na escola técnica, que era Cefet na época, eu acho que se chamava. E daí voltei pro São José, me formei em São José, depois católica e foi isso. E aí depois tu foi pro São José, então, Isabela? Fui pro São José e fiquei lá entre 91 e 2001. Da primeira série do primeiro grau ao terceiro do médio. E aí depois saí do São José e fui pra faculdade. Tudo em Pelotas. Tudo em Pelotas. Tudo em Pelotas. Tá aí que tu também conheceu, a gente falou aqui antes rapidamente, mas conheceu aquela turma toda, o Vidal, o Plínio, o Cebola, Irmã Anitta. a irmã Anitta. O Paulinho. Paulinho. O Paulinho eu já Paulinho não... era grande amigo do Pedro. Paulinho? O Paulo? O Paulo. Paulo me odeia. Tá, mas é que assim, ó, eu chamava ele de Paulinho, porque ele antes era do Gonzaga. Sim. Ele atuava na mesma Sim. atividade, ou semelhante, no Gonzaga, e os meus irmãos estudavam no Gonzaga. E no Gonzaga todo mundo chamava ele de Paulinho. Aí quando ele foi pro São José era Paulo. E eu olhava pra ele e eu não conseguia, porque pra mim Sim, ele já era o conhecia Paulinho, antes, né? claro. Ele era o Paulinho que eu conhecia lá de... Sim, sim. Meu irmão era bastante tinhoso também. Era tinhoso? Tinhoso. Então a gente conhecia bastante o Paulinho.